Boa noite, hoje nós iremos dar início à nossa segunda aula, onde nós iremos trabalhar justamente o primeiro reinado, que é quando acontece a independência do Brasil, né? O Brasil se torna totalmente independente de Portugal e então se inicia-se o chamado primeiro reinado ou o Império do Brasil. Esse primeiro reinado, ele vai do ano de 1822 a 1831, onde eu tenho um reconhecimento, esse reconhecimento, certo? Para que eu possa ser totalmente conhecido e independente, eu tenho que ter um reconhecimento. E os países que reconheceram essa independência do Brasil foram os Estados Unidos, onde ele já tinha se tornado independente e através da doutrina Monroe, ou seja, a América para os americanos, onde ele queria perpetuar a hegemonia dele e dos demais países que eram colonizados. Aí nós tivemos também o reconhecimento de Portugal, onde para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, foi feito um pagamento em uma indenização, certo? Essa indenização foi mais ou menos 25 mil libras esterlinas, e o reconhecimento da Inglaterra com a comercialização. Como é que eu posso explicar essa parte assim para vocês, para ficar mais fácil? A Inglaterra seria bom para a Inglaterra porque ela poderia fazer uma comercialização de forma livre, sem ter que estar entrando primeiro em contato com Portugal. Então, o reconhecimento da independência dos Estados Unidos, primeiro a reconhecer foi os Estados Unidos, em um acordo reconhecido como parte de Portugal, mediado pela Inglaterra. A Inglaterra fez essa mediação entre Brasil e Portugal. Vem aí, então, para se formar um reinado, um império, tem que ter uma Constituição, né? Então, em 1823 foi criada a primeira Constituição, né? Onde foram realizados assembleias, uma firme oposição aos portugueses e reduzir o poder do imperador e valorizar o poder do legislativo, ou seja, o imperador ele ficava submisso, ele teria os seus poderes diminuídos, Dom Pedro teria um poder limitado, né? Um poder limitado. Eu teria o poder legislativo, o poder executivo, né? E o poder lá moderado. Essa Constituição, ela foi chamada de Constituição da Mandioca, porque só quem poderia participar dessa Assembleia seriam os cidadãos que possuíssem uma renda anual, né, equivalente a 150 alqueires de mandioca, e poderia fazer parte, poderia se candidatar ou poderia ser eleito. Só que, como limitaria o poder de Dom Pedro I, ele não aceitou, né? Ele dissolveu todo esse parlamento no chamado Noite da Agonia, onde ele mandou, então, os soldados acabar de vez com esse parlamento. Ele, sozinho, né, cria uma Constituição de 1824, onde ele outorga, ou seja, ele cria essa Constituição, e essa Constituição, né, outorgada em 1824, dá plenos poderes, né, a Dom Pedro I, onde a centralização política, o poder estaria totalmente nas mãos de Dom Pedro I, né? A monarquia constitucional hereditária, ou seja, era aquela que iria passar de pai para filho. O catolicismo como a religião oficial do Brasil. A manutenção da escravidão, ou seja, a escravidão permaneceria no nosso país, né? E o padroado e o beneplácito, ou seja, o controle do Estado sobre a Igreja Católica. Ou seja, como é que eu posso falar assim para vocês? A igreja, ela era atrelada ao Estado, né? Não haveria separação entre igreja e Estado. Seria
O imperador era o padroeiro e defensor da igreja. Esse é o poder moderador, poder em que Dom Pedro I ele tem o poder em suas mãos. Eu chego aqui na minha Confederação do Equador, tá? Que foi justamente as revoltas que ocorreram em alguns estados brasileiros que não aceitavam esse poder de Dom Pedro I, até porque ele estava governando, né? Ou seja, era autoritário, né? Ele não agradava os membros que se sentiram desprivilegiados. E com isso, o que é que acontece? No Nordeste, como ele ocorreu justamente na parte do Nordeste, passava por umas dificuldades financeiras muito grandes, certo? Eles tinham que pagar impostos cada vez mais altos. E o que é que acontece? Essas províncias descontentes com a imposição da nova Constituição de 1824 recusaram-se a aceitá-las. Então, homens remanescentes da Revolução Pernambucana de 1817, como Cipriano Barata e Ivo Frei Caneca, se opuseram e aí criaram essa Confederação do Equador. Os estados do Nordeste foram Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e Alagoas, tá? Eles, indignados então lá com o poder de Dom Pedro I, começaram então a fazer movimentos republicanos, onde eles queriam instalar uma república no nosso país. O imperador Dom Pedro I então reprime esse levante, tá? Onde Frei Caneca foi morto, né? Esses líderes do movimento foram presos pelas tropas imperiais e Frei Caneca foi executado. Na Guerra da Cisplatina, foi outro movimento que ocorreu no país, né? Onde, na Guerra de Cisplatina, era uma província do Brasil que anexou na época, né? Justamente quando Dom João estava aqui no Brasil, uma região estratégica para o escoamento dos produtos, porque está dentro de uma região conhecida como a Bacia do Prata, né? E o que é que acontece então aí? A Argentina, então, ela começa a brigar com o Brasil por conta dessa região, tá? E, liderados por João Antônio Lavanreira, em 1825, né, os uruguaios revoltaram-se contra o domínio brasileiro e proclamaram, então, aí a sua independência, como está aqui. Essa guerra da Cisplatina, ela foi uma guerra bastante violenta, uma guerra para o Brasil, contribuiu para aumentar a dívida externa do Brasil, porque o Brasil recorreu à Inglaterra, solicitando empréstimos para continuar nessa guerra. Com isso, a população que estava passando por algumas dificuldades financeiras no país começaram a desagradar, passaram a não gostar do governo ainda mais de Dom Pedro I, tá? Porque o país, então, enquanto os latifundiários estavam lá cada vez mais aumentando seus poderes, a classe menos favorecida estava sofrendo. Aumentou, então, a impopularidade de Dom Pedro I, né? Os brasileiros, então, perderam esse conflito, que foi intermediado pela Inglaterra. Com isso, foi feita a declaração do Uruguai. O Uruguai, então, ficou lá no meio e ele se viu como um tampão aí para acabar com essa guerra, tá? A questão sucessória do trono português ocorreu em 1826 e 831, onde Dom João morre lá em Portugal, certo? E como o seu sucessor estava aqui no Brasil, a coroa então solicitou a volta de Dom Pedro I. Dom Pedro I, não querendo deixar o Brasil livre, não querendo deixar o Brasil, mandou seu irmão, tá? Dom Miguel, para governar em seu nome lá em Portugal. Dom Miguel, então, lá em Portugal, o que foi que ele fez? Ele, então, quis usurpar esse trono de Dom Pedro I, não quis obedecer essas ordens de Dom Pedro I. O que foi, então, que ele fez? Ele quis tirar o seu irmão do poder. Então, Dom Pedro I aqui renunciou ao seu trono, enviando seu irmão Dom Miguel para Portugal, tá?
o que acontece aqui? O assassinato